A gente segue falando de economia, agora a inflação na Argentina, que sobe para 78,8% em agosto e chega ao maior nível em 31 anos. Os dados são do Banco Central da Argentina. O índice de preços ao consumidor também teve alta de 7% em agosto. As taxas de juros devem ter um aumento para compensar a inflação, como acontece aqui no Brasil. Economistas argentinos temem que a inflação chegue a 100% até o final do ano. Agora, Constantino, devolvo para você mais uma pergunta. O que está acontecendo na Argentina é um exemplo ou um sinal de que as políticas econômicas no Brasil estão corretas? Qual a sua análise? Sem dúvida, né? Nós temos que poder fazer sempre análise comparativa, isso é fundamental, porque aí você controla algumas variáveis. Por exemplo, a pandemia. A oposição ignora que existiu uma pandemia, para falar de alguns números ruins, entre aspas, do governo, e esquece que ela mesma defendeu também lockdown, coisas que prejudicaram a economia. Mas vamos olhar para o lado, né? Tinha um país ali seguindo exatamente a receita que a esquerda prega no Brasil e sendo elogiado esse governo pela nossa imprensa, por artistas, dizendo que inveja de um país que tem um presidente, que segue a ciência, né? E está aí o resultado. Na melhor das hipóteses, um ou outro comentarista adota o tom de que não, na Argentina tudo sempre é muito complexo, né? Como se no Brasil não fosse. Sim, mas na margem, olha o que aconteceu com a Argentina. Quando saiu o Macri e voltou a turma do Foro de São Paulo, o presidente lulista que temos hoje lá, olha o que aconteceu. A coisa degringolou de forma muito acelerada. Por quê? Porque ele tomou as medidas que o Lula promete para o Brasil. Começou a brecar exportação, querer congelar preço, gastar dinheiro que não tem, ignorar a responsabilidade fiscal, e está aí o resultado. 100% de inflação é o que deve bater esse ano, enquanto que o Brasil está conseguindo voltar com a inflação para níveis civilizados e surpreendendo os abutres que previam o pior. Pois é, Cris Grêmio, ainda que muitos integrantes do governo argentino justifiquem que essa situação é decorrente da crise do coronavírus, da pandemia, o quanto, na sua avaliação, dessa situação na Argentina tem a digital desse atual governo? A maior parte, né? A gente viu, claro, o mundo inteiro sofrer problemas econômicos por causa da pandemia, mas especialmente por causa dos lockdowns que foram sendo copiados. Veja, a China fez aquele lockdown em Wuhan no começo, mas depois quem partiu para essa solução, imitando Wuhan, foi a Itália, que foi o segundo país mais atingido. E aí o mundo inteiro saiu copiando como se isso fosse ciência. E ai de quem questionasse. Aí convenceram o mundo, pelo menos aqui no Brasil, acho que na Argentina foi parecido, de que seriam necessárias 2 semanas de lockdown para montar hospitais de campanha. Quem não lembra dessa história? E efetivamente construíram hospitais de campanha muito rápido, em 2 semanas estava tudo pronto para receber os doentes. Ótimo, mas as economias continuaram fechadas por meses, ano e meio, em alguns casos 2 anos, na Argentina até por mais de 2 anos. Então é erro sim de governo, é erro de estratégia, não sei por que a insistência, quando viu que a economia estava já indo à bancarrota, tinha que ter reaberto, ainda que paulatinamente, ainda com isolamento vertical, qualquer coisa que tenha sido testada em outros lugares do mundo com sucesso. Por exemplo, a Suécia, que nunca fechou nada e não teve um boom de internações nem de mortes por causa disso. Agora, quem se recusou a olhar para países que tentavam de outras formas vencer a Covid, querendo imitar apenas aqueles que já tinham começado fazendo e mostrado que não dava certo, está aí hoje pagando os prejuízos, né? Aqui no Brasil a gente teve um sistema híbrido, porque o presidente Bolsonaro foi um bastião da liberdade, a gente precisa reconhecer isso. Lutou sozinho e bravamente, enquanto governadores, prefeitos, todos fazendo coro pelo lockdown e STF dando aval para que fizessem isso. Agora negam, né? Mas foi isso que aconteceu. E como o presidente encampou essa luta pela liberdade, muita gente desafiou e acabou reabrindo. Foi o que acho que segurou um pouco também a situação aqui no país.